Então, bora lá, galera? Venham comigo aqui, ó. Vamos começar. A primeira questão fala sobre negação de uma proposição composta, né? São as famosas leis de Morgan. Essa primeira questão, então, apareceu na prova da Prefeitura de Imbé, para o cargo de agente administrativo, no ano de 2020, tá? E para resolver quase todas, se não todas as questões de negação, eu preparei um material, tá? É uma tabelinha decoreba, mas que eu acho que vai facilitar muito para vocês resolverem esse tipo de questão e ganhar tempo na prova, tá? Então eu vou trazer a tabelinha aqui para vocês em tela, ó, tá aqui. E como é que funciona? A gente tem 5 tipos de proposições compostas que podem aparecer com conectivos lógicos, certo? Os conectivos lógicos são conjunção, quando é um e, disjunção, quando é um ou, condicional, quando é se então, bicondicional, quando é se e somente se, e disjunção exclusiva, quando é ou, né? Os 5 casos estão contemplados aqui na tabelinha, tá? E é bem simples. O primeiro caso da conjunção, que é quando a gente tem P e Q, é a nossa famosa primeira lei de Morgan, nega tudo e troca por ou. Então passa a ser uma disjunção ali, negando P e negando Q, né? Então não P ou não Q. A nossa segunda linha da tabela ali, que é quando a gente tem uma disjunção, no caso, né? P ou Q, é a mesma coisa que essa primeira, só que ao contrário, nega tudo e troca pelo E. É a nossa segunda lei de Morgan. Então as duas é nega tudo, troca E por ou troca ou por E. Bem simples, bem fácil. A outra linha ali que a gente tem é quando é uma condicional, que é se então, né? Se, P, então Q. E essa a gente tem um macete de decoreba ali que é o mané, né? Quando a gente tem o se, P, então Q e a gente quer fazer a negação, mantém a primeira e nega a segunda, por isso o mané, né? Então fica P, mantém o P, usa o conectivo do e, a conjunção, e nega a segunda. Então é não que, tá ali na tabelinha também. E as últimas duas que eu trouxe aqui também, é um macetinho que eu criei, que é a bicondicional e a disjunção exclusiva, tá? Elas também são um inverso da outra e a gente pode usar a regrinha do BD. Por que BD? Quando é a bicondicional, que é o P, C e somente C, Q, a gente vai trocar pela disjunção exclusiva, que é ou P ou Q. Então, a regra BD é bicondicional, passa a ser disjunção exclusiva, e vice-versa. Disjunção exclusiva, que é ou P ou Q, passa a ser bicondicional. P, C e somente C, Q. Então, tá ali, eu trouxe ali em cima no material para nos ajudar. Acho que assim a gente vai conseguir resolver as questões com mais clareza, tá? Então vamos para a questão aqui, voltando. A negação da proposição chove em Imbé, se e somente se, faz calor no verão, é. Então aqui, ó, exatamente o que a gente falou, né, galera? Chove em Imbé. Aqui é o nosso P, certo? Temos aqui o nosso P, nosso Pzinho. Se e somente se e somente se é o quê? É uma bicondicional, né? Faz calor no verão, temos o nosso que aqui, né? A nossa segunda proposição simples. O que a gente viu na tabela com bicondicional? Regra BD. Bi, que é a bicondicional, vira D, que é a abreviação de quê? De disjunção exclusiva, que também é o nosso famoso ou. Então, se a gente tem uma bicondicional, vira disjunção exclusiva ou. A resposta que a gente tem aqui é ou P, ou Q, ou chove em Imbé, ou faz calor no verão. O nosso gabarito se encontra na letra E. Beleza? Próxima questão. Aqui, ó. Nossa próxima questão também fala de negação de proposição composta, também fala de lei de Morgan, também podemos fazer uso da nossa tabelinha, tá? Essa questão também apareceu na banca da Fundatec, apareceu na prova da Prefeitura de Sananduva, né? Para o cargo de fiscal, tá? Vamos lá. A negação da proposição se João é pai de Pedro, então Maria é mãe de Joana, é. Temos aqui de novo, ó, o conectivo se então, gente. Trata-se do quê? De uma condicional. Lembra? CP, então. Então aqui a gente tem, ó, o P, que é o João, pai de Pedro, e o Q, que é Maria é mãe de Joana. O que a gente viu lá na tabela aqui? Regrinha do mané. Lembra? O que é a regrinha do mané para condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. Então fica o P e a gente vai negar o nosso Q, certo?
Então a gente vai manter que o João é o pai de Pedro, essa a gente mantém, e a gente vai negar que Maria é mãe de Joana. Então Maria não é mãe de Joana, e aqui a gente vai botar o nosso conectivo e, né? João é pai de Pedro e Maria não é mãe de Joana. Temos o nosso gabarito aqui na nossa letra A, tá? Ó, essa próxima questão aqui fala de tautologia, contradição e contingência, tá? Essa questão apareceu na prova da Prefeitura de Sananduva para o cargo de agente fiscal no ano de 2020, tá? E a questão fala o seguinte, ó. Se J, A e Q são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico da proposição que a banca traz aqui para nós é, tá? Essa questão, então, não fala de negação de proposição composta, não fala de leis de Morgan, a gente não precisa usar a tabelinha. Então é o seguinte, ó, vamos começar aqui dando uma olhada nessa proposição que eles nos trouxeram, tá? Qual é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente que a questão nos fala, cara? J, A e Q são verdadeiros, ó. Então a gente começa tendo, deixa eu pegar aqui, se eu não pegar a caneta, né? Aqui, ó. A gente começa tendo que todas as nossas proposições têm o valor de verdadeiro, tá? Isso é a primeira coisa. Agora a gente pode vir aqui para a expressão, tá? O que a gente tem na expressão? A gente pode quebrar aqui como, ó, a primeira parte da nossa proposição fala sobre não J e, aquilo ali é uma conjunção, né? A. Então, o não J é falso. Por que falso? Porque a gente sabe que J é verdadeiro, todas as expressões tinham um valor verdadeiro, e a gente tem ali a expressãozinha do e, né? A é falso. Então, a gente tem falso e verdadeiro. Aí a gente tem aqui o símbolo da bicondicional, né? Que é o se, somente se. E a segunda parte da expressão aqui, da nossa proposição, a gente tem não que também é falso. Por que não que é falso? Porque todas as proposições simples eram um valor verdadeiro. Se aqui a gente tem não que, ou não v, não verdadeiro, a gente tem falso, né? Ou, ali a gente tem o símbolo do ou, representado pelo v, né? Não há, ou não v também, que também é falso, tá? O que a gente tem nessa expressão aqui, então, basicamente? A gente tem que falso e verdadeiro, se e somente se, falso ou falso. Basicamente é isso, tá? O que isso aqui significa para nós? A gente sabe que na conjunção, que é quando a gente tem a expressão do e, né? Só será verdadeiro se a gente tiver v e v. Caso a gente tenha qualquer falso, vai ser falso. Então essa primeira expressão aqui tem o valor falso, tá? Bicondicional. E a segunda expressão? A segunda expressão é uma disjunção, conectivo ou, né? Na expressão de conectivo ou, a gente só vai ter falso quando for falso ou falso. Porque é ou. Se qualquer um dos dois for verdadeiro, basta para que seja verdadeiro, né? Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou falso segue sendo verdadeiro. Falso ou verdadeiro segue sendo verdadeiro, porque tu tem pelo menos um verdadeiro. Aqui não, a gente tem tudo falso. Falso ou falso, putz, só tem o falso, né? Então aqui a gente tem falso, se e somente se, falso, o bicondicional. E cara, o bicondicional é simples, a regra é o seguinte, quando forem diferentes é falso, quando forem iguais é verdadeiro. Então se eu tenho falso e falso, aqui isso aqui vai dar verdadeiro, tá? Então a gente sabe que essa nossa expressão toda é verdadeiro. Vamos agora para as alternativas aqui, tá? Primeira opção, se J, A e Q são simples verdadeiras, são. O valor lógico da proposição inteira é tautológico. O que seria tautológico, tá? Tautológico aqui é se todas as respostas da nossa tabela verdade fossem verdadeiras. O que isso quer dizer? Quebrando a proposição em pedaços menores, como a gente fez, se essa primeira proposição desse verdadeiro, essa segunda proposição desse verdadeiro, o bicondicional delas também desse verdadeiro, é uma tautologia, porque tudo daria verdadeiro. Foi o que aconteceu? Não. A primeira parte é falsa, a segunda parte é falsa, e o resultado total é verdadeiro. Então não trata-se de uma tautologia, não é tautológico. O que é contraditório? Quando todas as respostas da nossa tabela verdade são falsas. Foi o caso aqui? Não. A primeira expressão deu falso, a segunda expressão deu falso, mas a bicondicional delas resulta em verdadeiro. Então também não é contraditório. Valor falso
é valor falso? Não. A gente acabou de ver que o bicondicional do falso com falso dá verdadeiro. Então, o resultado dessa proposição lógica inteira aqui também não é falso. É verdadeiro? Sim. Temos valor verdadeiro. Então, claro, também não é impossível de determinar se determinamos que ela é verdadeira, né? Ó, continuando aqui, ó, nossa próxima questão, a questão de número 4, ela fala sobre proposições simples, compostas e operadores lógicos. Essa questão apareceu na prova da Prefeitura de Santiago do Sul para o cargo de assistente social no ano de 2020. Então, ó, vem comigo aqui, vamos prestar atenção para a gente não errar, tá? Observe a seguinte proposição composta. Estudo, mas vou em festas. Acerca do conectivo empregado, e aqui conectivo empregado estamos falando do quê? Estamos falando do mas. Assinale a alternativa correta. Ah, eu nunca vi o mas, eu tô acostumado com e, ou, sei somente se. Tá, calma, olha só. Para resolver essa questão, a gente pode se apoiar um pouquinho aqui no português para dar uma facilitada, tá? O conectivo do mas tem alguns sinônimos que a gente pode usar. E aí a gente pode dar uma olhada aqui e tentar entender o contexto da frase para buscar esses sinônimos, tá? O que ele está querendo nos dizer aqui? Estuda, mas vou em festas. Significa que ele estuda, mas não deixa de ir nas festas, né? E ele também não opta por estudar ou por ir em festas. Significa que ele faz os dois. E nesse caso, a gente pode usar o e, né? Então, o mas, assim como o e, assim como o nem, assim como a vírgula, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês, tá? O mas, o nem, o e e a vírgula, todos esses aqui, tá? São conectivos conjuntivos. Meu Deus do céu. De novo. Ó. Mas, nem, e, vírgula, vou dar um zoom para me ajudar. São aqui, ó, conjunções. Por quê? Porque eles estão juntando duas frases. Estão conjuntando duas frases, certo? Estudo e vou em festas. Estudo, vírgula, vou em festas. Estudo, vírgula, mas vou em festas. Entende? Então, eles servem para juntar essas duas expressões. Nesse caso aqui, então, a gente já tem a resposta, né, pessoal? A gente sabe que se a gente tem uma conjunção, que também é representada pelo nosso chapéuzinho aqui, a gente está falando de uma conjunção, né? Então, nesse caso aqui, a gente substituindo o mas por um sinônimo, que é o e, a gente acha a resposta trata-se de uma conjunção. Seguindo aqui, ó, vou só ajeitar a tela para vocês. Aí. A nossa próxima questão, questão de número 5, também fala sobre proposições simples, compostas e operadores lógicos. Caiu na prova da Prefeitura de Santo Augusto para o cargo de auditor fiscal de tributos, tá? Também no ano de 2020. E prestem bem atenção aqui, ó. São exemplos de proposições. E aqui a gente tem 3 exemplos, né? Aqui ficou meio desconfigurado, mas, ó, exemplo 1. 2 vezes 2 é igual a 6. Exemplo 2, x mais 2 igual a 0. Exemplo 3, w mais z igual a y. Quais estão corretas? Para resolver essa questão, a gente tem que se ater ao seguinte. O que é uma proposição? Certo? Uma proposição é uma expressão que a gente possa valorar ela em verdadeiro ou falso. Então, tudo que a gente pode dar um valor lógico, né? Ou seja, entender o contexto da frase sendo verdadeiro ou sendo falso, trata-se de uma proposição, tá? Ah, mas e o que não é proposição? Frases exclamativas, frases interrogativas, frases que não têm verbo, né? Frases com expressões abertas, que a gente não sabe o valor. Por exemplo, quando a gente tem uma variável, x, w, z, eu não tenho como dizer se w mais z, por exemplo, é 10. Porque eu não sei o valor de w e eu não sei o valor de z. Então, isso não seria uma proposição. Tendo isso em mente, agora que a gente já sabe o que são proposições, a gente volta para resolver essa questão, tá? O que nos diz na primeira alternativa? 2 vezes... Isso aqui é um 2. 2 vezes 2 é igual a 6. E a gente sabe que isso é falso, né, galera? Eu vou botar em vermelho aqui. Isso aqui é conta de multiplicação matemática. 2 vezes 2 nós temos o valor 4. Então, essa aqui já trata-se de uma questão
falsa, beleza? Vamos para a próxima? Segunda alternativa aqui, ó, diz que o seguinte: x mais 2 é igual a 0. Nesse caso aqui, a gente não tem como dizer se essa expressão é verdadeira ou falsa, vocês concordam? Se x fosse 2, né? Por exemplo, 2 mais 2 daria 4, essa expressão estaria errado, né? Agora, como a gente não sabe o valor de x, a gente não tem como dizer se isso aqui é verdade. Então, essa questão, a gente não tem como dizer que é uma proposição, tá? E a nossa próxima alternativa, que é a... Opa! Vou pegar aqui a nossa próxima alternativa. Alternativa de número 3. W mais Z é igual a Y. E essa aqui, galera, é a mesma coisa do número 2. W mais Z é igual a Y. Como eu vou saber o valor de W? Como eu vou saber o valor de Z? E como eu vou saber o valor de Y? A gente não tem como saber. Então, também não trata-se de uma proposição. A gente não sabe o valor que, lógico, que isso aqui pode ter. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. A gente não tem como saber. Sendo assim, de novo, voltamos para a pergunta. Exemplos de proposições. Ele está pedindo aqui, ó, o que são proposições? A gente viu que só a primeira alternativa, né? Por quê? Porque ela deu valor falso, certo? Então não quer dizer que essa primeira não está correta, tá, galera? Quer dizer que o valor dela não é verdadeiro. O valor é falso, mas ela tem um valor. Logo, ela é um exemplo, sim, de proposição, correto? Então aqui a gente tem como resposta gabarito letra A. Apenas a alternativa 1 é uma proposição. A nossa próxima questão fala de tautologia, contradição e contingência, tá? Essa questão caiu na prova da Prefeitura de Tapejara para o cargo de fiscal no ano de 2019. E a questão fala o seguinte, ó, pessoal, me acompanha aqui. O número de linhas da tabela verdade de P, E, Q, C, somente C, R, E. Então aqui, ó, essa expressão aqui trata-se de P, E, Q, conjunção, tá? C, somente C, bicondicional com R. Mas eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui, tá? Não interessa para esse tipo de questão, tá? Qual é o conectivo lógico que a gente tem. E eu explico por quê. A questão está pedindo o número de linhas da tabela verdade, tá? Número de linhas da tabela verdade. Como é que a gente resolve isso aqui? Sempre que a questão pedir número de linhas da tabela verdade, sempre, tá, galera? Tem uma formulazinha que a gente pode usar aqui, ó, que a gente vai matar essa charada bem rápido. A expressão é o seguinte, ó. A gente vai usar 2 elevado na N. Por quê? É o seguinte... N nessa expressão aqui, ó, N nessa expressão significa o número de proposições que a gente tem, tá? O número de proposições que a gente está querendo testar. Então, nesse caso da questão aqui, por exemplo, quais são as proposições que a gente tem? P, uma, Q, 2, R, 3. Não interessa qual é o conectivo que está juntando essas proposições para nós. Por quê? Porque a gente não quer o valor delas, a gente não quer o resultado. A gente quer saber só quantas linhas a nossa tabela verdade teria. E a gente faz essa expressão. Por que essa expressão é assim? 2 na N. É sempre 2? É sempre N? Sim, é sempre 2 na N. N aqui é o número de proposições que a gente tem. Nesse caso são 3 proposições, tá? Por que 2 nesse número? Porque vocês concordam comigo que na tabela verdade cada proposição só vai poder ter 2 valores? Quais são? Ou V ou F, certo? Então pega ali, por exemplo, o nosso Q. O nosso Q só vai poder ser verdadeiro ou ser falso. Ele só tem 2 valores que ele é possível. Mesma coisa o nosso P. Nosso P ou é verdadeiro ou é falso. Entende? E o que é a nossa tabela verdade? A gente quer testar todos os valores que P pode ter com todos os valores que Q pode ter, né? Combinar eles entre si. Então, se P só pode ter 2 e Q só pode ter 2, eu quero testar 2 valores para P, 2 valores para Q. Então, eu quero testar 2 vezes o valor P, 2 vezes o valor Q, um contra o outro. Entende? Por isso que a gente vai ter 2 na potência do número de proposições que a gente tem. Se eu quiser testar P, E, Q, né? Ó, V, F, F, com V, F, V, F. Concorda que aqui, ó, tem 1, 2, tem só 2 valores, e aqui tem 1, 2, tem só 2 valores? A gente ia combinar todos entre todos, e deu 4 linhas, né? Como é que a gente assegura isso com a fórmula?
2 no número de proposições. Então aqui a gente tem 3 proposições, a gente vai ter 2 elevado na terceira potência. Como é que a gente resolve potência? Eu nunca fiz potência, potência é muito complexo. Não, potência é bem simples, ó, pessoal. A potência a gente pode traduzir por uma multiplicação de valores. Então, eu tenho uma expressão 2, eu tenho ela elevado na 3. Então, eu quero multiplicar o meu 2 3 vezes. Eu quero multiplicar o meu 2 para o P, eu quero multiplicar o meu 2 para o Q, eu quero multiplicar o meu 2 para o R. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2. Por que 2 vezes 2 vezes 2? Esse primeiro 2 é para o P, esse segundo 2 é para o Q, esse terceiro 2 é para o R. Porque o P pode ser V ou F, o Q pode ser V ou F e o R pode ser V ou F. E agora, como é que a gente resolve isso aqui? Vou apagar esse rabisco que eu fiz da tabela verdade, porque era só um rascunho. E a gente vai resolver isso aqui da seguinte forma, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Primeiro a gente resolve 2 vezes 2. Quanto dá 2 vezes 2? 4. E agora, pega o resultado e faz vezes 2 de novo, que vai dar 8. 2 vezes 2 vezes 2, pessoal, a gente está multiplicando tudo, ó. Não é soma. Por isso aqui não é 6. Não é 2 mais 2 mais 2. Não. É 2 vezes 2 vezes 2. Faz devagarinho. 2 vezes 2, 4. Vezes o último 2 que sobrou. 4 vezes 2, 8. Então aqui nós temos o quê? Gabarito na letra alternativa E, 8 linhas.